adorar, se não tem motivos para cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Irmãos, graça e paz. É com alegria que mais uma vez nós damos início a essa live. Quero saudar a cada um na sua casa aí, nesse momento, né, que nós temos a oportunidade de poder estar mais perto de você através da rede social, de falar com você, orar por você. E eu mais uma vez agradeço essa oportunidade de poder estar aqui e fazer assim, né, nós podemos dizer, o bom uso, né, da rede social. A gente sabe que muitas igrejas, muitas pessoas têm feito, né, e aproveitado esse momento para fazer lives, né, para estar transmitindo alguns cultos online. E nós também, desse projeto do Palavra em Foco, eu sempre falo toda terça-feira, é um projeto que a gente faz lá na Universidade Federal de Lavras. É um projeto que a gente faz presencial, toda terça-feira às 18 horas na Capela Ecumênica. Mas por causa desse distanciamento social, por causa dessa quarentena, nós estamos fazendo através aqui desse canal, através do Facebook, e também tendo a oportunidade nas quartas e sextas-feiras também fazer no Instagram uma live, sempre convidando alguém e debatendo alguns assuntos que são importantes, assuntos esses para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. E nós queremos então iniciar, né, esse momento lendo um texto da palavra do Senhor, e logo depois nós vamos estar orando, pedindo que Deus possa estar assim nos abençoando, derramando da sua graça e da sua bênção sobre as nossas vidas. Nós precisamos muito de Deus, precisamos da sua intervenção, precisamos da sua graça e da sua misericórdia sobre a nossa vida. Nós estamos vivendo aí um momento crítico, momento de muitas incertezas, momento de muitas dúvidas, e é muito importante que nesse momento você possa clamar aquele que tem as respostas. Muitas vezes nós estamos aí esperando a resposta das autoridades, de homens, mas nós sabemos que a nossa resposta, o nosso socorro, ele vem de Deus, ele vem do Senhor. E é muito importante que você possa estar buscando no Senhor, através da oração, acreditando que Ele é um Deus que intervém, que Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Que você possa clamar a Ele, buscando a sua face e sabendo que Ele vai ouvir a sua voz. É o que o texto que nós vamos ler fala. 1 Pedro, capítulo 3, primeira carta de Pedro, capítulo 3, o versículo de número 12, diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então é bem claro esse texto, os olhos do Senhor estão na nossa direção, eles repousam sobre aqueles que são justos. Justos aqui quer dizer aqueles que são comprometidos com o Senhor, aqueles que nasceram de novo. E diz então que os seus ouvidos estão abertos para ouvir a nossa súplica, para ouvir o nosso clamor. Então é muito importante que nesse instante você possa estar fechando seus olhos, como está orando, pedindo a intervenção de Deus. Há muitas pessoas que estão ali, né, no momento muito crítico da sua vida, entre a vida e a morte, estão ali, né, sofrendo nos leitos de hospitais. Outras pessoas estão na expectativa, né, de ter os seus entes queridos distanciados por causa dessa pandemia. Até aqueles que estão no hospital, às vezes, não podem ser visitados, não podem ser acompanhados. Há muitas pessoas que estão vivendo nesses dias uma solidão muito grande, e é muito importante que nós estejamos orando para que Deus possa estar ali levando o consolo necessário a essas vidas nesse instante tão difícil que elas estão vivendo. Vamos estar então nesse momento orando, coloque a sua vida diante do Senhor e tenha a certeza de que Ele vai estar intervindo, fazendo o melhor na nossa vida e na vida dos nossos entes queridos, na vida daqueles que nós vamos estar nesse momento
intercedendo. Vamos estar então orando. Abaixe sua cabeça, eleve o seu pensamento a Deus e creia em tudo aquilo que o Senhor pode fazer por você e na sua vida e na vida dos seus. Vamos estar então orando. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Que a tua graça e a tua misericórdia possam continuar, como tem sido até então, revestindo a nossa vida, sendo derramadas sobre a nossa vida. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento onde as pessoas estão sem esperança, um momento que elas estão sofrendo, momento esse, Senhor, que elas estão angustiadas por tudo aquilo que elas estão passando. E nós queremos crer e cremos em Ti, na Tua palavra, e queremos realmente colocar a nossa vida, te pedindo que o Senhor possa, Senhor, nesse momento, intervir de maneira sobrenatural, que a descrença não domine o nosso coração, que a incerteza não venha estar sobre a nossa mente. Pelo contrário, que nós possamos confiar em Ti e ter a certeza do Teu cuidado, ter a certeza que Tu és um Deus que ouve a nossa oração e faz muito mais do que nós merecemos, faz muito mais do que nós podemos imaginar. Sabemos que de Ti nós não merecemos nada, mas nós clamamos nesse momento pela Tua misericórdia, que o Senhor possa estar sobre a vida de tantas pessoas que têm participado aqui conosco, de outros que vão participar depois dessa live estar ali gravada no Facebook, que o Senhor possa, Senhor, abençoar as palavras, tudo que nós vamos fazer aqui, para que seja uma bênção, Senhor, na vida de todos aqueles que estão ouvindo. Sabemos que há muitas pessoas sofrendo, há muitas pessoas vivendo um momento de angústia, de ansiedade, de preocupação, mas que o Senhor possa, nesse momento, visitá-las, onde quer que elas estejam, que elas sintam o toque especial da Tua mão, que elas sintam a presença renovadora, Senhor, do Senhor nas suas vidas, e que o Senhor possa, Senhor, nesse momento, visitá-las, que elas possam realmente olhar para a Tua palavra e enxergar, Senhor, além da letra, além do que está escrito, para que eles possam entender o verdadeiro sentido do Teu plano, o verdadeiro sentido daquilo que o Senhor pode fazer e realizar nas nossas vidas. Queremos ainda te pedir, Senhor, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia das nossas autoridades, tenha misericórdia, Senhor, daqueles que deveriam, Senhor, trazer tranquilidade, e muitas vezes o que traz, Senhor, são incertezas. E nós temos pedido que o Senhor possa, Senhor, tomar cada uma das autoridades do nosso país nas Tuas mãos. Usa cada um deles. Sabemos que Tu és o Deus que está no domínio de todas as coisas. E que eles sejam tocados por Ti. Eles sejam abençoados por Ti. Iluminados por Ti. É o que te pedimos. É o que te agradecemos. Pela fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos estar nesse momento, então, louvando, quer dizer, ao Senhor. Eu vou passar a palavra para o Davi, e nós vamos estar, então, louvando ao Senhor com 2 cânticos espirituais, que Deus possa edificar também a sua vida através desses louvores, através dessas músicas, que você possa sentir o conforto de Deus, que você possa ser reanimado pelo Senhor nesses momentos que você está vivendo. Vou passar, então, para o Davi nesse momento. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou de grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de
Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia derrama graça, bondade sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Com teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. A vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia derrama das bondades sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás.
Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. A vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Ninguém pode ocupar meu lugar em ti, Deus. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. A vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Amém. Que Deus possa estar assim nos abençoando poderosamente. Nós vamos estar nesse momento meditando na palavra do Senhor. Sabemos que nesses dias há muitas pessoas sofrendo, há muitas pessoas passando por momentos difíceis, e nem sempre, quando nós estamos passando pelo momento difícil, pelo sofrimento, nós temos uma resposta do porquê que aquilo está acontecendo na nossa vida. E muitas vezes a gente fica aí se perguntando, a gente fica questionando, a gente até duvida que se Deus realmente está do nosso lado, está nos amparando. E muitas vezes nós nos angustiamos com as incertezas que o sofrimento que nós estamos vivendo traz. E aquilo parece que não vai passar. E tem muitas pessoas nesses dias vivenciando isso. As pessoas estão ali com um certo receio, medo de serem contaminadas por esse vírus, que tem atingido tantas pessoas no mundo. As pessoas estão com medo também de perder os seus negócios, de não ter mais o seu emprego, de não ter mais como sobreviver com a sua renda. E aí tudo isso traz, de certa forma, uma angústia muito grande. Algumas pessoas até questionam aqueles que são evangélicos, dizendo assim, mas se você crê em Deus, você não poderia passar por esse sofrimento. Só que o sofrimento, ele é próprio do ser humano. Nós, como seres humanos, sofremos. O que nos dá força para que, em meio a todo o sofrimento que nós passamos, é a certeza que nós não estamos sozinhos, que nós temos Deus em toda a nossa jornada. Quando nós olhamos para a palavra de Deus vai falar sobre a vida de Jó, que foi alguém que passou pelo sofrimento. Foi alguém que vivenciou, nós podemos dizer assim, um momento assim muito intenso de provação, de sofrimento. Ele sentiu ali o abandono, ele sentiu, nós podemos dizer ali, entre aqueles que se diziam amigos, o distanciamento ou um julgamento diante do que tinha acontecido na sua vida. Aquilo atingiu a sua própria família, a sua própria mulher,
né? E quando a gente olha, então, para a vida de Jó, nós vemos que algumas lições nós aprendemos sobre a soberania e a graça de Deus em meio ao sofrimento dos seus servos. E é sobre isso que eu gostaria de meditar, então, nessa live, a soberania e a graça de Deus no sofrimento dos seus servos. Eu vou estar lendo inicialmente o texto de Jó, capítulo 1, versículo de 13 a 22. E depois nós vamos lá no final do livro de Jó, capítulo 46, de 1 a 6. Mas nós vamos ler posteriormente. Vamos estar, então, lendo primeiro aqui, Jó, capítulo 1, versículo de 13 a 22. Diz assim: Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabueus e os levaram, e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram eles sobre os camelos, e os levaram, e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para lhe trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quando nós olhamos aqui para Jó, nós podemos ver, antes desse texto que nós lemos, a vida de Jó. Jó era um homem justo, era um homem que se colocava constantemente diante do Senhor, procurando fazer a vontade do Senhor. O livro de Jó provavelmente foi escrito ali antes mesmo dos patriarcas, antes de existir a nação de Israel. Havia então esse homem que era temente a Deus. Ele sacrificava então ao Senhor pelos seus filhos, com medo deles terem feito alguma coisa errada, e ele constantemente estava ali diante de Deus. E aí ele toma então conhecimento de toda essa tragédia. Ele perdeu todos os seus bens, e num único dia todos os seus filhos, seus 10 filhos, morreram ali na casa do mais velho, do primogênito. Mas não era só isso. Aí a gente anda um pouquinho mais no capítulo 2, nós vamos ver a razão por que Jó estava passando por tudo isso. A primeira coisa aconteceu ainda no capítulo 1, quando Satanás então se coloca diante de Deus e diz então que Jó só servia a Deus por aquilo que ele tinha, por aquilo que ele possuía. Deus então autoriza então que Satanás tocasse em tudo aquilo que ele possuía. Tocou então nos seus bens materiais, ele perdeu tudo. Tocou na vida dos seus filhos, e ele então faz essa declaração: nu vim ao mundo e nu vou voltar. E ele diz: o Senhor deu e o Senhor o tomou. Mas não foi só isso. Satanás continua ainda desafiando a Deus, tendo em vista a fidelidade de Jó, o compromisso de Jó, e ele diz então para Deus que Jó só servia a ele por causa da sua saúde. E aí Deus vai e toca na vida de Jó. O seu corpo, então, é tomado de úlceras, de feridas. E Jó chega a um ponto ali de estar sendo um horrendo espetáculo diante de todos que passavam. Diz que ele se sentou ali no pó, na cinza, e ele se coçava com cacos de telha, e tamanho era o seu sofrimento. E quando nós olhamos, então, para a vida de Jó, mesmo ele tendo perdido tudo, mesmo ele tendo perdido os seus filhos, mesmo tendo perdido a sua saúde, ele continuava ainda sendo fiel a Deus. Quando nós olhamos para o livro de Jó, nós vemos que o livro de Jó talvez seja o livro da Bíblia que mais trata de sofrimento de uma maneira que a gente possa entender o porquê do sofrimento. Mas talvez não apenas ficar perguntando o porquê, mas para quê? Qual o objetivo do sofrimento? Por que nós sofremos?
É interessante que quando nós olhamos ali, né, para o livro de Jó, na visão do narrador, nós não sabemos quem de fato escreveu o livro de Jó, ele diz que o sofrimento é uma batalha espiritual pela glória de Deus, uma batalha entre o mal e a Deus. E aí Satanás desafia Deus. Os 3 amigos, aqueles que se sentaram durante um tempo ali calados diante de Jó, nós vemos que o sofrimento para eles é consequência do pecado da humanidade. Eles falaram isso para Jó. Jó, você está passando por tudo isso que você está passando porque você deve ter feito alguma coisa errada. É até interessante que nós podemos destacar aqui que eles foram amigos enquanto eles estavam com a boca fechada. Foi eles querer abrir a boca e começaram então a querer julgar Jó e falar um monte de coisas contra Jó. Jó, né, para ele, o sofrimento é um problema inexplicável e desconcertante. Ele não sabia por que ele estava sofrendo. Ele não sabia o que estava acontecendo de fato. Eliú, um dos seus amigos, o sofrimento seria um processo purificador que vem de Deus. Deus permitiu que Jó passasse por tudo aquilo porque ele era um pecador que precisava ser purificado. Mas qual é a visão verdadeira? É que o sofrimento é um chamado de Deus à confiança e à submissão à sua vontade. Deus permitiu que aquele sofrimento viesse na vida de Jó. E ele permitiu para que ele pudesse ser ali provado. Eu costumo dizer que ninguém passa por uma prova para ser rebaixado. Na sua vida particular. Quando você vai fazer uma prova, você está almejando crescer na vida, desenvolver na vida. E muitas vezes nós temos que passar por provas na nossa vida particular. Às vezes a gente precisa ali, para subir num cargo, para subir num patamar na nossa carreira, passar por uma prova. E ninguém faz uma prova para ser reprovado, a gente faz uma prova para ser aprovado. E Deus sabia de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabia realmente que Jó era fiel, mas o testemunho dele precisava aparecer para outras pessoas. Os seus amigos que o tinham acusado de tantas coisas injustas e para o próprio Satanás. Precisava realmente Deus demonstrar a fidelidade de Jó. Aqui cabe, né, nós podemos dizer, um parênteses. O capítulo 1 termina dizendo que em tudo aquilo que Satanás intentou, e mesmo ele tendo perdido tudo, ele não pecou contra Deus. Mas ele não pecou nessas coisas. Não quer dizer que ele era perfeito. Jó era pecador como cada um de nós. Certamente Jó cometeu outros pecados. Um exemplo disso na própria murmuração, na reclamação que ele faz. Ali estava um pecado, mas Jó não abandonou a Deus, não abandonou a sua fidelidade. Mesmo em meio a um sofrimento inigualável. Se eu parar para pensar, eu talvez não consiga ver em nenhuma época do nosso tempo ou de outros tempos alguém que tenha sofrido tanto como Jó. Alguém que tenha passado por momentos tão difíceis como Jó. Mas ele continuou sendo fiel a Deus, mesmo em meio a toda essa provação. Mas o que nós aprendemos com a experiência de Jó? É claro que esse texto é muito rico, o livro de Jó é muito rico, e talvez a gente deveria aqui fazer até uma série de estudos sobre o sofrimento. Mas hoje eu quero fazer aqui uma espécie de um resumo. Eu não quero me aprofundar em tudo aquilo que esse livro fala, porque esse livro é riquíssimo. É um livro que faz parte ali da literatura de sabedoria do Antigo Testamento, e nós aprendemos muitas coisas sobre esse livro. Mas nós vamos reduzir aqui e resumir algumas coisas que nós aprendemos sobre esse livro. A primeira coisa é que o servo de Deus também sofre. Não é porque a gente é servo de Deus que a gente não passa pelo sofrimento. Pelo contrário, a gente sofre. A gente passa por momentos difíceis. A gente passa por momentos de provação, né? Nós somos humanos e por causa do pecado, não especificamente nosso, mas do pecado que atinge a toda a humanidade, muitas vezes nós sofremos então em meio a tudo isso que acontece por causa da consequência direta dos nossos pecados. E é muito importante que você tenha isso em mente. Não é porque você é servo de Deus que você está isento de sofrimento. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a primeira coisa é isso, o servo de Deus também sofre. A segunda coisa que nós podemos aprender com o livro de Jó é, ainda que Deus pareça aos nossos olhos distante, perseverar na fé é a melhor coisa a fazer. Por mais que você possa se sentir solitário,
ainda que você não consiga enxergar de forma bem clara a ação de Deus, persevere na fé. Insista, não desanime, não volte atrás, não negue a sua fé, porque a nossa fé ela não pode ser circunstancial. E tem muitas pessoas hoje vivendo uma fé circunstancial. Se está tudo bem, eu sigo a Deus. Mas vem a primeira barreira, eu já coloco Deus de lado. Nós vivemos num tempo da funcionalidade. E a gente acredita em coisas que funcionam. Isso nos leva, então, a acreditar em coisas que funcionam e em coisas que, às vezes, nos levam a ter um certo pragmatismo. Ou seja, se funciona, está certo. E nem sempre tudo que funciona é bom ou está certo. E muitas vezes nós achamos assim, Deus não está funcionando nesse momento. Deus não está fazendo aquilo que deveria fazer. Ele me deixou só. Mas eu quero deixar uma coisa muito importante para você. Ainda que pareça distante, você precisa perseverar. A melhor coisa a fazer no momento de provação, no momento de sofrimento, é perseverar. Outra coisa, nós aprendemos também que o sofrimento pode ser intenso, mas chegará ao fim. Um dia, o sofrimento para o justo. Porque é interessante que a palavra de Deus diz que um dia todos nós vamos nos encontrar com o Senhor. Todos nós que temos a fé em Jesus, nós acreditamos na eternidade. Nós acreditamos que nós vamos habitar eternamente com o Senhor. E lá na eternidade, todo sofrimento, toda angústia, toda lágrima cessará. Porque agora nós vamos viver face a face com aquele que é o Senhor da nossa vida. Aquele que de fato é o nosso Consolador. Mas mesmo aqui na terra, eu acredito que ainda que a gente passe por muito sofrimento, uma hora ele passa, uma hora ele acaba, porque Deus está no controle. Deus não quer ver o seu servo sofrendo. Deus não quer ver o seu servo viver cada dia mais sendo destruído pela angústia que o sofrimento traz. Pelo contrário, Ele quer usar a nossa vida também como testemunho vivo de que Ele é um Deus poderoso, que Ele age, que Ele não nos abandona nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, vai passar. Se não passou ainda, é porque ainda não chegou o momento de Deus. Acredite que todo e qualquer sofrimento que você está passando, uma hora vai cessar. Outra coisa que nós aprendemos ainda aqui no texto de Jó, que em meio ao sofrimento, o crente não deve se afastar de Deus, mas buscar no Senhor consolo para a sua vida. Muitas vezes, as pessoas acreditam muito mais nos medicamentos, nas terapias, nos conselhos, naquilo que as pessoas podem trazer como solução imediatista. Mas a solução, o consolo, o conforto necessário para que a gente possa superar ou suportar o momento de sofrimento está em Deus. Ele é o nosso consolo. Ele é aquele que nós podemos confiar nos momentos mais difíceis na nossa vida. Apesar de tudo que Jó vivenciou, ele ali perdeu os seus filhos, ele perdeu os seus bens, ele perdeu, de certa forma, os seus amigos, porque os amigos começaram a julgar ele. Ele perdeu ali, teoricamente, a sua própria mulher, porque a sua mulher falou assim, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas eu fico imaginando que às vezes a gente quer criticar, né, a mulher de Jó. Você já parou para pensar na angústia também que aquela mulher vivenciou, perdendo num só dia os seus 10 filhos? Né? E eu fico imaginando o amor de uma mãe que também estava ali machucada. Então, quando Deus restaura a vida de Jó, ele restaura também a vida da sua mulher, ele restaura a vida da sua família. E é muito importante que você saiba disso, mesmo que você possa perder tudo e todos, Deus não te abandonou. Ele é o seu consolo. Diz a palavra de Deus que ele é socorro bem presente nos momentos de tribulação. Jó, em alguns momentos, no meio do seu sofrimento, ele também se sentiu angustiado. Quem não sentiria assim? Quem não passaria, quem não se sentiria diante de tudo que ele vivenciou dessa maneira, achando que tinha sido abandonado, que Deus tinha esquecido ele? Né? E aí vem a outra coisa que nós aprendemos, outra lição importante. Nem sempre vamos encontrar explicações para o nosso sofrimento. Jó, ele começa a desabafar com Deus sobre a sua dor. Jó, na sua angústia, levou aos céus 16 vezes a pergunta por quê. Ele pergunta, por exemplo, por que eu estou sofrendo? Por que perdi meus filhos? Por que Deus não responde às minhas orações? Por que perdi meus bens? Por que meu casamento acabou? Por que meus amigos me acusam? Por que Deus não me mata? Então ele faz 16 porquês. Eu citei aqui só alguns. Né? E Jó, ele estava cheio de queixas.
Além dele dizer esses 16 porquês, ele levanta 34 queixas contra Deus. E ele começa então a falar e murmurar sobre Deus daquilo que estava acontecendo na sua vida. Então, ele não encontrou de cara uma explicação. Pelo contrário, nem sempre na nossa vida nós vamos ter uma explicação por que nós estamos sofrendo. Uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem, né? Ah, fulano era tão bom, alguém tão justo, tão correto, por que está sofrendo tanto com câncer? Por que está sofrendo tanto com essa doença? Por que ele está precisando passar por tantas tragédias como ele está passando? Mas é interessante que existe uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer. Deus está no controle de todas as coisas. Nem sempre nós temos explicação, mas Deus está no controle. Assim vivenciou Abacuque. Abacuque também faz um monte de perguntas para Deus. E ele começa então a falar até quando vai acontecer isso, até quando nós vamos ter que suportar a injustiça, até quando nós vamos ter que tolerar isso ou aquilo. E ele então recebe uma palavra de Deus, que Deus estava levantando uma nação que seria responsável por trazer sofrimento ao povo, no sentido de purificar, de corrigir a nação de Israel e de fazer com que a nação de Israel pudesse ser então disciplinada. E ele coloca de uma forma bem clara para Abacuque que ele estava no controle de todas as coisas. Que mesmo em meio a todas as circunstâncias, ele continuava sendo Deus. O Deus que reina, o Deus que é soberano, o Deus que controla todas as coisas. Por exemplo, quando a gente olha para a resposta de Deus a Jó, Deus não respondeu sequer um dos questionamentos de Jó. Mas, pelo contrário, fez 70 perguntas para Jó. Tá? É interessante esses números, né? Jó usa 16 porquês, né? Faz 34 queixas contra Deus, mas Deus faz 70 perguntas para ele. Algumas das perguntas, ele fala assim para Jó: onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde tu estavas quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde estavas tu quando eu punha o limite das águas do mar? Deus mostrou para Jó a sua soberania, o seu poder, um Deus grandioso, um Deus que fez o universo, um Deus que fez todas as coisas, e diante de tudo aquilo que Deus faz, o que nós somos? Somos tão pequenos. Mas aí que está o grande amor de Deus por cada um de nós. Mesmo a gente sendo pequeno, mesmo a gente sendo limitado, mesmo a gente sendo pecador, Deus se compadece de nós. Deus sabe da nossa dor. Deus sabe das nossas angústias. O que Deus queria mostrar para Jó é de que no fundo, ele precisava entender de que tudo que estava acontecendo na sua vida não era porque Deus o havia abandonado. Não era porque as coisas tinham fugido ao controle de Deus. Não é porque ele servia um Deus inoperante. Pelo contrário, o que Deus estava tentando mostrar é que ele estava no domínio e no controle de todas as coisas. Quando a gente olha para essa pandemia, há muitas pessoas que falam assim: não tem jeito, está tudo fora de controle, está tudo fora de ordem. E cada dia mais, essa pandemia está mostrando, principalmente para nós que somos crentes, de que nós precisamos compreender que Deus continua sendo Deus. Que Deus não deixou de ser Deus porque aconteceu toda essa tragédia. Ele continua sendo Deus e talvez ele esteja usando tudo isso para nos podar, para nos modelar, para realmente estar ali nos lapidando, para que nós sejamos de acordo com a sua vontade. Quando nós não pudermos entender o que Deus está fazendo, devemos saber uma coisa muito importante, que Ele está no controle e Ele é o nosso Pai. E como Pai, Ele se compadece dos seus filhos. Ele se compadece de cada um de nós. Mas outra coisa que nós aprendemos ainda com esse texto de Jó: Deus honra os seus filhos, que se mostram fiéis em meio ao sofrimento e às provas. O que estava sendo testado na vida de Jó, e talvez a gente até possa deixar, não aprofundar desse texto com outro dia, é uma coisa muito importante. É de que era a fidelidade de Jó que estava sendo ali, nós podemos dizer, testada. Se Deus fosse testar hoje a sua fidelidade, diante de tudo isso que você está passando, será que você estaria de fato honrando o nome do Senhor? E aí, muitas vezes, o diabo, que é o acusador da nossa alma, aquele que veio para matar, roubar e destruir,
aquele que veio para acusar cada um de nós de pecadores, de colocar na nossa mente que nós não temos condição de sermos aceitos por Deus. Por nós mesmos, nós não somos aceitos. Nós somos aceitos por aquilo que Jesus fez por cada um de nós. E aí, diante disso, nós olhamos para a vida de Jó. Jó, apesar de tudo que ele viveu, ele foi honrado pelo Senhor. E ele chegou à compreensão de que ele achava que conhecia alguma coisa de Deus. Mas ele conheceu a Deus de forma mais profunda em meio a toda a tribulação. O texto vai dizer, lá no final, de que, na realidade, tudo que aconteceu na vida, então, de Jó, Deus restituiu em dobro tudo aquilo que ele possuía. Diz lá que ele possuía 7.000 cavalos, 7.000 do rebanho, 7.000 camelos. Deus deu em dobro e restaurou o seu casamento. A mesma mulher que ele tinha, ele continuou com a mesma mulher e ela teve outros 10 filhos. Né? E nós vemos então que Deus restaurou a sorte de Jó, porque tudo aquilo que ele estava vivenciando era uma prova para que pudesse mostrar a Satanás e a todos que ele servia um Deus fiel. Existe uma coisa que é muito bonita nesse texto. Jó poderia ficar ali extremamente amargurado com a sua mulher e com seus amigos. Mas Jó, ele então intercede pelos seus amigos, ele pede pelos seus, e Deus, enquanto ele estava orando, restaura então a sua sorte. E o capítulo 42, versículo de 1 a 6, eu queria terminar lendo esses versículos, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse texto, eu acho que é um dos textos mais belos que nós encontramos na palavra do Senhor. É um texto que fala ali de Jó reconhecendo a sua total incapacidade de poder, de fato, conhecer Deus como deveria. Ele achava que conhecia Deus. E quantos de nós achamos que nós conhecemos a Deus porque a gente lê a palavra todo dia, porque de repente a gente vai na igreja, porque a gente ora, mas muitas vezes nós precisamos ter uma experiência mais profunda com o Senhor. Uma experiência de vida, uma experiência de entrega. Às vezes nós vemos como coisas extremamente negativas quando acontece a adversidade de qualquer tipo de sofrimento. Em vez da gente louvar ao Senhor, a primeira coisa que a gente faz é reclamar da vida, é reclamar de todos, é dizer que todos estão contra a gente, é ficar murmurando, é muitas vezes influenciar as pessoas negativamente, em vez da gente ter um otimismo de alguém que tem uma fé num Deus genuíno, verdadeiro, a gente muitas vezes coloca as pessoas para baixo, porque a gente só reclama. E aí, quando a gente olha para a vida de Jó, ele faz uma declaração: nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Nada pode ser frustrado. E ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Talvez você conheça o Deus teórico e você precise vivenciar o Deus de forma prática. O Deus que está perto de você. O Deus que promete a você a sua bênção, o seu consolo, a sua direção. Jesus nunca enganou os discípulos dizendo que eles teriam vida fácil. Fácil, quer dizer. Pelo contrário, ele falou que aos discípulos que estaria enviando eles como ovelha para o meio de lobos. Ovelha, ela muitas vezes se torna presa de lobo. Por quê? Porque o lobo é muito mais forte do que as ovelhas. E Jesus disse: eu estou enviando vocês por meio de lobos. Ele fala: no mundo, como eu já repeti, tereis aflições. Ele fala que nós seríamos perseguidos de todos os lados, até pelos da nossa própria casa. E quando nós olhamos então para esses textos, fala de dificuldades, fala de momentos difíceis, fala muitas vezes de martírio e de sofrimento. Mas ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu enviar o seu Espírito para estar do nosso lado como um consolador, para fazer parte da nossa vida, para nos conduzir ao caminho correto. Então, eu quero terminar essa palavra dizendo para você o seguinte: por mais que você esteja sofrendo, saiba de uma coisa: você não está só.
E se você está sofrendo sozinho, é porque você, às vezes, ainda não se apropriou. É porque você ainda não colocou o seu fardo e a sua dor diante do Senhor. Coloque todo o fardo, toda a dor diante de Deus e Ele vai aliviar a sua dor. Ele vai aliviar tudo aquilo que você tem passado, tudo aquilo que você tem realmente experimentado. E eu desejo a cada um que você possa, e a cada um de vocês, que vocês possam realmente se apropriar dessas bênçãos. Tranquilizar o seu coração e crer que Deus está usando tudo isso que nós estamos passando para o nosso crescimento. A palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas somam para o seu bem. E Deus quer realmente usar tudo isso para que você possa crescer, para que você possa desenvolver na fé. Amém? Vamos estar terminando essa live de hoje, orando mais uma vez. Nós vamos estar pedindo que Deus possa intervir na sua vida. Quero mandar um abraço para todos aqueles que têm nos acompanhado. Há várias pessoas que têm acompanhado, pessoas daqui de Lavras, gente do Rio de Janeiro, de Cachoeiro de Itapemirim, da Barra, Barra do Piraí, de vários lugares de conservatória. Quero mandar também um abraço para o Bruno lá da Aparecida, que Deus possa estar abençoando o Bruno. O Bruno sempre está ali nos ouvindo, que Deus possa estar abençoando também ao Bruno, a todos aqueles que têm participado conosco. Amanhã, antes da oração, eu quero fazer esse anúncio. Nós vamos fazer uma live no Instagram às 20 horas e vai ter a participação do reverendo Carlos Alberto Henrique. Ele é capelão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Ele é um amigo, ele já esteve aqui na Primeira de Lavras, quando a gente estava pastoreando lá. Alguns já conhecem, e eu creio que vai ser uma bênção muito grande. Nós podemos estar participando juntos. Nós vamos estar falando sobre usar as redes sociais, as mídias sociais, para a divulgação da palavra de Deus, para o consolo àqueles que têm tido a oportunidade de interagir nessas redes. Então, é importante a sua participação. Em vez do Facebook, no Instagram, o endereço é MJN Xavier. E que você possa participar conosco, eu creio que vai ser uma bênção muito grande. E na próxima terça-feira, a gente retorna aqui no Facebook, tá bom? Na próxima terça-feira, nós vamos estar aqui novamente, se Deus quiser, no Facebook, juntamente com você. Eu quero também pedir desculpa a algumas pessoas que falam assim: manda um abraço, manda uma mensagem. Não dá para a gente interagir com todo mundo que está mandando. São várias mensagens que vai subindo aqui e nem sempre dá para a gente interagir, tá? Por isso que alguns têm lá o Facebook, pode mandar uma mensagem, a gente vai estar respondendo. Eu tenho sempre procurado responder a todos aqueles que têm participado conosco. Amém? Vamos estar orando, então, nesse momento? Coloque a sua vida diante do Senhor. Essa canção que está de fundo fala justamente sobre essa experiência de Jó, né? A experiência que Jó viveu foi uma experiência muito marcante. A sua experiência também é uma experiência marcante. Ninguém pode desprezar aquilo que você está passando. E Deus conhece aquilo que você está passando. Vamos estar orando, então, nesse momento. Senhor, no nome de Jesus, louvamos e engrandecemos a Ti, que é merecedor de todo louvor e de toda honra. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, fazendo essa live, trazendo a Tua palavra aos corações de todos aqueles que têm nos acompanhado aqui pelo Facebook. Queremos jogar a Tua bênção, Senhor. Sabemos que nós temos um instrumento de poder estar interagindo com tantas pessoas, e elas estão na sua casa, elas estão ali isoladas socialmente, Senhor, por causa de toda essa pandemia. Alguns estão ali, Senhor, angustiados, preocupados, sem ver uma solução, sem ver uma saída. Mas nós sabemos que Tu és o Deus soberano, o Deus que age com graça, o Deus que nos assiste em meio ao nosso sofrimento. Que toda honra, que toda glória seja dada ao Teu nome, e que o Senhor possa visitar, Senhor, a cada onde quer que estejam nesse momento. Seja com aquele que está enfermo, o Senhor possa assistir ele no leito de enfermidade, que o Senhor possa afofar a cama, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que a falta de ar, Senhor, possa ser restabelecida, que o Senhor possa soprar a Tua vida, Senhor, o Teu ar, Senhor, naqueles que estão acamados, Senhor, que estão hospitalizados. Há tantas pessoas vivenciando isso, e nós temos pedido, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, que nós não venhamos desanimar,
Que nós não venhamos, Senhor, ser tomados pela desesperança que muitas pessoas têm passado. Pelo contrário, que nós possamos, Senhor, testemunhar que nós cremos num Deus vivo, verdadeiro, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, o Deus que age, o Deus todo-poderoso, o Senhor de todas as coisas, o dono de tudo, aquele que está no trono, que nós possamos testemunhar de que a nossa vida é para a honra e glória do teu nome, que ainda que o Senhor nos conceda a vida, nós sabemos que nós temos que ter uma vida que possa te honrar. Mas se o Senhor também, Senhor, no seu plano soberano, resolver nos chamar, que nós sejamos fiéis até a morte, que nada venha nos afastar do teu caminho, mas que nós possamos continuar firmes em ti, para a honra e glória do teu nome. É o que te pedimos, é o que te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Uma boa noite a você, que você possa ter uma semana abençoada na presença do Senhor. E que cada dia mais você possa glorificar, que você possa dar a Ele toda a honra e toda a glória, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória e todo o nosso louvor. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua participação.